E os deputados estaduais do Piauí e outras autoridades celebraram hoje os 40 anos do Palácio Petrônio Portela, em uma sessão solene. Durante a solenidade, foram homenageados os deputados que compuseram a casa no ano de 1985, quando o prédio foi inaugurado. Elivaldo Barbosa esteve lá. Na visita à exposição de fotos históricas dos 40 anos do Palácio Petrônio Portela, ex-deputados lembram o passado no parlamento com saudade e muito aprendizado. Foram muitos anos da vida da gente, né, que a gente passou essa rotina aqui na Assembleia, foram tempos bons, né, mas dá de parabéns aí a nova direção que está recuperando aqui o nosso prédio, né, fazendo aqui a homenagem merecida ao nosso senador Petrônio Portela, né, aqueles que contribuíram aqui para a política do Estado. Meu pai participou da criação do novo prédio da Assembleia, começou no prédio antigo e a gente está aqui hoje para relembrar essa bela história dele e do Legislativo piauiense. Saudade é uma coisa que a gente deve sempre ter, né? Porque na vida você tem que ter sentido para ela, né? E um sentido da vida é você encarar como vai ser a frente e lembrar do que foi bom atrás. Então isso aqui foi uma casa de aprendizado. Eu fiz aqui muitas amizades. Eu posso até dizer que na minha gestão como presidente eu pacifiquei essa Assembleia, porque quando eu cheguei tinham muitas pessoas que se chocavam, se bicavam, inclusive eu, com o deputado Juarez Tapiti, e quando acabou a minha gestão, todo mundo se entendia. O deputado Wilson Brandão está no 8º mandato consecutivo. É o mais antigo na Assembleia Legislativa e destaca fato histórico no Palácio Petrônio Portela. A nossa Constituição Estadual de 1989, que foi feita ao longo do ano de 88, 89, depois da Constituição Federal, e que trouxe para dentro da casa a aproximação das associações, dos servidores públicos, dos sindicatos. Não existiu até aquele momento essa aproximação do parlamento com o povo. Então essa casa, através desse momento, ela conseguiu, de uma vez por todas, aproximar a sociedade piauiense dos parlamentares. O fato histórico lembrado pelo decano Wilson Brandão teve como personagem fundamental o ex-deputado Kleber Eulálio, que em 1988 presidiu a Assembleia Estadual Constituinte. Mas Kleber Eulálio, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, lembra outro fato marcante na passagem do ex-parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Kleber Eulálio lembra a complicada e judicializada transição no governo do Estado no final de 2001. Foi outro momento muito importante. Eu era presidente da Assembleia, de repente o governador e o vice Monsanto e Osmar Júnior foram cassados. Eu tive que assumir por alguns dias o governo do Estado, enquanto a Justiça Eleitoral decidia qual o destino. Uma nova eleição, assumia o doutor Hugo Napoleão e muita tensão, mas felizmente tudo transcorreu bem, o resultado da justiça foi respeitado e a vida e a história seguiram o seu curso. E a valiosa história não passou em branco no moderno plenário Valdemar Macedo. Sessão especial comandada pelo presidente Severo Eulálio. Contou com lideranças políticas do passado e do presente. O ex-governador Hugo Napoleão lembrou a decisão que resultou no arrojado projeto do Palácio Petrônio Portela. A Assembleia Legislativa estava com uma permuta com a Secretaria de Cultura. O secretário era o Jesualdo Cavalcante. Então nós fizemos uma permuta aqui, era a biblioteca da Secretaria de Cultura. Fizemos uma permuta, a Secretaria de Cultura foi para a antiga Assembleia e a antiga Assembleia veio para cá e eu construí com a construtora Lorival Salles Parente e o arquiteto Borsoi, dando nome ao maior piauiense que a história do Brasil deu na República, Petrônio Portela. Uma justa homenagem a um grande homem. Não existe um regime democrático se não existe parlamento em todos os países do mundo. Então o Poder Legislativo faz 190 anos no estado do Piauí. O prédio, 40 anos, mas aqui a instalação do parlamento no Piauí são 190 anos. É um resgate da história do Piauí como um todo, parlamentares que contribuíram com o desenvolvimento do nosso estado. Aqui hoje nós temos, além
da comemoração dos 40 anos. Nós temos aqui uma exposição que resgata a história dos 40 anos. É sempre bom reviver a memória, é sempre bom nós olharmos para o passado, para fazermos no presente e nos inspirarmos para realizar mais no futuro. Muito interessante, Elivaldo Barbosa. Está aí o prédio, né, da sede do Poder Legislativo. Olha, e a sede, né, era naquela casa que fica ao lado da Prefeitura de Teresina, né? É verdade. Hoje é a Secretaria de Cultura, né? Secretaria de Cultura. Ali naquele auditório era o plenário da Assembleia Legislativa. Outros tempos. Imagine se fosse agora, né, nos dias atuais, aquela movimentação toda ali naquele centro da cidade de Teresina, realmente seria muito mais difícil a necessidade de construir esse novo prédio. Está aí hoje reformado o prédio, inaugurado em 1985. O ano da grande enchente na cidade de Teresina foi também o ano da inauguração do prédio da Assembleia Legislativa. Elivaldo Barbosa. Eu não vou nem perguntar para os meninos o que eles estavam fazendo em 1985. Eu tinha 5 anos de idade, Elivaldo. Ah, muito bem. Eu já era um pouquinho mais jovem, né? Acho que minha mãe tinha 15. Ah, muito bem. Meus pais estavam se casando. Eu estava longe de nascer. Bem diferente de nós dois, Elivaldo. Já estávamos atuando, Elivaldo, em 85. E eu cobrindo aquela eleição, Luciano Nunes, Juarez Tapeti, diferença de 1 voto. Quem traiu quem? Com a eleição decidida na traição. Quase sempre. E gerou uma intriga quase interminável entre Luciano Nunes e Juarez Piauiense de Freitas Tapeti. Hoje se dão muito bem através do filho, ex-deputado também, Mauro Tapeti, foi o que nos revelou hoje o ex-deputado Luciano Nunes Pai. Saudade, inclusive, dessas discussões em plenário, Elivaldo, né? Elivaldo? É verdade. Na época para presidir a casa, né? Presidir a casa, eleição duríssima. O Luciano Nunes que apareceu aí na sua reportagem. Apareceu, lembrou inclusive esse fato, porque ali gerou uma querela interminável, 2 parlamentares com a mesma origem, Oeiras, a primeira capital, essas diferenças municipais foram para o parlamento e não se dissiparam, ganharam âmbito estadual. Luciano Nunes, Alberto Silva, o governo, MDB, Juarez Tapeti, PDS, depois PFL, era o outro lado, era uma situação bem polarizada bastante. E naquele tempo, como eles mesmos lembraram, quem era oposição no início de um mandato ficava até o final. Enfim. Então. Elivaldo Barbosa, vamos falar sobre também Hugo Napoleão. Atuante politicamente, Elivaldo. Ele hoje é advogado, muito bem situado em Brasília, mas ele, como ele mesmo disse lá na conversa que tive com ele, matando a saudade até de agradáveis conversas, ele disse, olha, a política nunca sai da gente e nem a gente sai da política. Ele é filiado ao PSD, D de dado, admirador do presidente nacional, alinhado ao presidente nacional Gilberto Kassab. Quando perguntamos sobre... E ele defende o que de estratégia para o PSD? Ele foi mais geral, não entrou muito na questão política, porque ele vai seguir o que o partido definir. Defendeu aquela história, o que ele sempre defendeu, do Estado liberal, Tasso. Um Estado em que a iniciativa privada prevaleça, o Estado como indutor da economia, não como protagonista. Mas eu percebi ele muito bem alinhado ao PSD no âmbito estadual, na aliança com o PT, e também alinhado ao PSD nacional para o rumo que o partido tomar. Falou até de Tarcísio de Freitas. Aí, informações aí de Hugo Napoleão, que tem contato direto com as lideranças maiores do partido.